Mateus capítulo 26. O verso 36. Em seguida foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu vou ali orar. E levando consigo a Pedro e aos 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Então lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se possível, passe de mim este cálice. Todavia não seja como eu quero, e sim como tu queres. E voltando para os discípulos, achou-os dormindo e disse a Pedro: então, nem uma hora pudeste vós vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Vamos repetir esse versículo 41 juntos, queridos? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Vigiai e orai. Obrigado, Senhor, por esta noite. Obrigado por tua palavra, Deus. Tua palavra que é a verdade. Obrigado, porque sabemos, cremos que o Senhor tem um alimento para nós nesse lugar, nesta noite. Que o Senhor já preparou esse alimento. Que o Senhor conhece a sua igreja, conhece o nosso coração. Espírito Santo de Deus, fala conosco, ministra as nossas vidas. E que nós possamos sair daqui diferentes, porque nos encontramos contigo, recebemos a tua palavra, Deus. Para o louvor e para a glória do teu nome. Em nome de Jesus que oramos. Amém? Esse final de semana, queridos, a igreja está sendo ministrada acerca da oração. Esta foi a temática hoje de manhã e nós continuamos com essa temática agora à noite. Oração. E há algum tempo já tenho falado com os jovens e com a igreja uma frase que Deus colocou no meu coração que é o tema desta noite. E a frase é: ainda é normal a igreja orar. Amém? Vamos repetir isso? Ainda é normal a igreja orar. Este é o normal no corpo de Cristo, na vida daqueles que são do Senhor, da igreja do Senhor. Uma vida de oração. O Senhor Jesus diz aqui nesse momento de aflição para os seus discípulos, aqueles que Ele chamou para estar junto dEle naquele momento de tanta dificuldade, de tanta luta, Ele diz a eles: vigiai e orai. Vigiai e orai. É normal a igreja de Cristo estar sempre atenta em oração, buscando a Deus em oração. Eu aprendo com a palavra que eu e você fomos criados por Deus nosso Pai com o propósito de nos relacionarmos com Ele. Deus o Pai nos criou a humanidade, os seres humanos, para se relacionar com Ele, para ter vida com Ele, conviver com esse Deus. Jesus Cristo, o Senhor, pagou o preço de cruz, foi pendurado no madeiro, porque um dia esse relacionamento se quebrou. Então Ele paga o preço de cruz para restabelecer esse contato, essa vida de intimidade, de comunhão com Ele. Jesus Cristo foi para a cruz para que você estivesse de novo na presença de Deus. Amém por isso? Ele veio buscar e encontrar aquele que havia se perdido, que estava longe de Deus. Aqueles que estavam desgarrados, afastados de Deus. Então Jesus Cristo paga o preço para que eu e você estivéssemos ali, na presença do Senhor novamente. O propósito de Deus é que nós tenhamos relacionamento com Ele, convivência com Deus. E orar é
falar com Deus, conviver com Deus. Conviver com Deus, ter intimidade com esse Deus. É provar desse Deus, estar ali frente a frente com Ele. Falar com Deus, mas também ouvir a sua voz. Esse é o projeto, é o plano de Deus. Então, para mim, a oração ainda é normal na vida da igreja. Porque a igreja é o povo separado, eleito, redimido. O povo separado para ter esse relacionamento com Ele. Amém? Em nome de Jesus, a oração não é um momento de mágica, como se fosse uma mágica. Alguém está fazendo um espetáculo em prol de algo que você tanto deseja. Oração não é uma mágica. Oração, ela não depende de estrelas. A Bíblia me ensina que a verdadeira estrela, o Deus Todo-Poderoso a quem devemos orar é o Senhor nosso Deus, amém? Em nome do seu Filho Jesus. A Bíblia diz que o véu se rasgou e hoje nós podemos entrar. Então a oração não é para uma classe especial de pessoas. É para mim e para você. Pecadores que carecem de Deus. Um povo que carece de Deus. É para todos nós, amém? Oração também, alguns dizem que é uma via de mão única. Não, esta é uma verdadeira mentira. A oração é feita a um Deus que está vivo. Ele ressuscitou ao terceiro dia, amém, igreja? Ele está vivo, Ele fala, Ele ouve. Ele age, Ele trabalha. Ele está operando. Então essa oração não é uma via de mão única. É mão dupla. Ao ponto que você fala com Deus, Ele também fala com você. Você fala com Deus e Ele está escutando. Ele fala com você e Ele deseja que os seus escutem. Mão dupla. Relacionamento. Não é como quem fala com a parede, com Deus morto, com um pedaço de pau ou uma estátua. Você está falando oração, você está se comunicando, se dirigindo a um Deus que está vivo e presente. Amém? Eu creio assim. Quantos creem assim? Erga sua mão aí. Aleluia. E Ele nos vê aqui nesta noite. Ele conhece os nossos corações. Ele nos vê aqui nesta hora. Ele conhece a palavra, todo o nosso ser, antes que ela saia da nossa boca. Ele te conhece. Ele te vê nesse momento. E Ele, sendo o Deus Todo-Poderoso, Criador do universo, Ele veio habitar dentro de nós. Seu Espírito habita na vida do cristão. Não existe ninguém nesse mundo mais próximo de você do que Ele. Amém, igreja? É relacionamento, vida com Ele, comunhão com o Senhor, comunhão com Ele. Isso é a vida de oração. Vida de oração. Não são apenas petições, não são apenas palavras jogadas ao vento. Não é um ritual apenas, é relacionamento. Como quem vai de encontro ao seu amigo, ao seu grande amigo, ao seu pai, ao seu irmão. Como quem vai de encontro a alguém que ele conhece, confia, e ele fala, e ele se lança ali, e ele desabafa, e ele chora, e ele pede instruções. Relacionamento com Deus, esse é o plano dele. Ele nos criou para nos relacionarmos com Ele. O pecado fez uma separação entre nós e o nosso Deus. Mas Jesus pagou esse preço e nós somos religados com Deus. Amém? Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Ele nos religou com o Pai para vivermos esse relacionamento novamente. E é tudo isso que o diabo não quer. Uma igreja que ora. O diabo não quer uma igreja que ora. Ele quer uma igreja que não ora. Ele não quer que você e eu venhamos orar. Por quê? Porque na oração, nós conhecemos Deus. Na oração, nós somos aperfeiçoados por esse Deus. Na oração, Ele nos transforma. Na oração, nós somos alimentados, porque Ele está nos ensinando sobre os seus propósitos. Na oração, Deus está falando. Deus está tocando a sua vida. Amém?
Em nome de Jesus, na oração, você e eu aprendemos mais sobre a vontade desse Deus. E o que Ele quer é uma igreja que ande nessa terra cumprindo a sua vontade. Oração não é para Deus ser um fantoche e o tempo todo ficar correndo atrás de você para satisfazer os seus desejos. Vida de oração e intimidade é Ele levando a sua igreja a conhecer aquilo que está no mais profundo do seu coração. No mais profundo do seu coração. Jesus sabia disso. Jesus sofrendo, e esse texto que nós lemos agora, e sofrendo muito, porque Ele estava como homem ali, Ele fala ao Pai: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice, mas que seja feita, se não for a sua vontade, não faz. Eu vou orar, mas eu vou orar para que a minha oração esteja dentro da tua vontade. E sabe onde você descobre essa vontade perfeita, boa, maravilhosa, a vontade do Senhor para a sua vida? Numa vida de intimidade e oração com Ele. Numa caminhada. Nessa troca. Nessa caminhada de mão dupla, onde Ele fala, você ouve. Onde você fala e Ele está te vendo, te ouvindo. E Ele te ensina sobre as verdades dEle. Sobre os projetos dele, sobre aquilo que ele quer fazer. John Bunyan, ele diz que oração é o derramar de modo sincero, consciente e afetuoso do coração ou a alma diante de Deus, por meio de Cristo, no poder e ajuda do Espírito Santo, buscando as coisas que Deus prometeu. Olha só, é a vontade dele, a promessa dele. Buscando as coisas que ele prometeu na sua palavra. Ou que são conformes à sua palavra. Para o bem da igreja, com submissão, faça-se a sua vontade. Em fé, buscar sempre a vontade de Deus. E nós confundimos um pouco isso, né? Esta ideia de oração. Existem alguns tipos de oração. Por exemplo, oração de adoração a Deus, onde você tira um tempo para adorar a Deus, para louvar a Deus. Também temos a oração de gratidão. Gratidão porque algo aconteceu em minha vida e aquilo foi provisão de Deus. Gratidão a Ele. Oração também de pedidos, petições. Deus, como Jesus no caso, ele estava pedindo: se for a tua vontade, passa de mim esse cálice. Estou te pedindo algo, ajuda a minha família. Quantos aqui creem que Deus te ama? Quantos aqui creem que Deus ama a sua família? Que Deus tem um plano para a sua família? Então peça a Deus que está vivo a respeito disso, para que Ele intervenha nessa família que Ele tanto ama, para que Ele toque naqueles corações, para que Ele cumpra a sua obra, querido. Agora, a Bíblia fala que Jesus, em algumas orações, Ele não respondeu algumas orações, porque eles pediam e não sabiam o que pediam. Mas uma oração que Deus responde, eu aprendo com a palavra, é uma oração que está em conformidade com a sua palavra, porque Ele não vai contra Ele mesmo. Ele não vai contra Ele mesmo. Então você imagine alguém, por exemplo, pedindo como que eu vou querer que Deus abençoe uma oração dessa? Deus, me ajuda nessa viagem. Eu não tenho carteira de motorista, mas tira todos os policiais do caminho para que eu chegue lá em segurança. Como que um Deus justo vai responder uma oração dessa, querido? E às vezes a gente faz isso. Esquece um pouquinho quem o Senhor é, a sua justiça, e olha para mim. Dá um jeitinho brasileiro para a minha situação. Vida de oração é intimidade com Deus. E na vida de intimidade com Deus você conhece sobre Ele, sobre as suas verdades, sobre os seus princípios. Tem duas coisas que andam junto e precisam andar junto, é leitura da palavra e vida de oração. Amém, igreja? Ainda é normal a igreja orar. Porque eu quero a vontade do meu Deus sobre a minha vida. Ainda é normal. E eu entendo que quanto mais eu leio a palavra de Deus,
mais eu tenho desejo de orar. E o contrário também acontece. Quanto mais eu oro, mais eu quero a palavra de Deus. Mas nós vivemos em dias onde a gente às vezes quer tudo mastigadinho, que alguém traga tudo pronto para mim. As pessoas têm muito que ser transformadas e mudadas, elas são imperfeitas, mas eu sou perfeito, eu não preciso tanto assim. E essa é a realidade de alguns, que deixam para, em último caso, buscar a Deus em oração e viver essa intimidade. Nós, os seres humanos, nós não temos noção do que nós estamos perdendo em deixar de nos relacionar com Deus diariamente. Ele tem um amor incomparável para conosco. Amém? E a gente não vai provar desse amor em nenhum lugar no mundo. Igual a esse, em lugar nenhum, só em Deus. Então a gente está perdendo muito em não viver esse relacionamento com Ele. Ele é perfeito em tudo que faz. Ele sabe o que faz. Ele quer te guiar. Ele quer trazer paz no seu lar. Ele quer dar discernimento, sabedoria. Ele quer te ajudar contra todos os levantes do mal, contra todos os levantes de Satanás. Você e eu não sabemos o quanto a gente está perdendo nessa vida de oração, queridos. E o diabo, ele quer uma igreja que não ore. Porque uma igreja que não ora não conhece a vontade de Deus. E não causa impacto nenhum na vida dos seus e nem na sociedade em que ela está inserida. Uma igreja que não ora. Oração, então, de petições, oração de confissão, é outro tipo de oração. Oração de intercessão, e essa cada dia se torna rara. Intercessão em favor de alguém, em prol de alguém, não em prol de mim mesmo. Que eu consiga aquele emprego, e muitas vezes eu nem lembro que o outro está precisando apenas de um pouquinho de pão em casa. Em prol da cidade, chorar pela nossa cidade, por aqueles que sofrem, pelas famílias enlutadas, e glória a Deus, porque agora há pouco você colocou essas famílias que estão sofrendo diante de Deus, querido. Mas isso não tem que ser um momento raro na vida da igreja. Muitos ministérios de intercessão são denominados atalaias. Atalaia é porque o significado é vigia, aqueles que estão vigiando em prol do povo de Deus, Israel, para que o inimigo não venha pelas brechas e roube e destrua. Oração de cobertura, oração em prol dos filhos. Toda quarta-feira as Déboras estão aqui na igreja. Talvez você nem saiba disso, mas as mulheres estão aqui orando pelos seus filhos, orando, cobrindo a vida dos seus filhos, para que eles sejam guardados, protegidos. Oração de intercessão. Eu gostaria de falar um pouquinho mais sobre ela, mas eu quero ler o texto que Deus colocou no meu coração mais especificamente para essa noite. Abra sua Bíblia em Efésios capítulo 6, por favor. Efésios capítulo 6. Verso 10. Efésios 6, 10. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Revesti-vos. Verso 12. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estais,
pois firmes, cingindo-vos com a verdade, e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com a qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Verso 18, vamos ler juntos? Com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Amém? Por todos os crentes, por toda a igreja de Cristo. Orando em todo tempo. Oração de intercessão, oração de batalha, batalha espiritual. Olha só o que o texto me diz no verso 12, querido. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne. A nossa luta não é contra o sangue e a carne, contra o irmão, contra o seu familiar, contra aquela pessoa, contra o seu líder. A nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra os principados. A igreja, no relacionamento com Deus, ela aprende com Deus a ter discernimento e batalhar. As armas da fé que nos são dadas, que aqui ele está falando, Paulo está falando à igreja de Éfeso e falando mais especificamente com as famílias cristãs, no sentido deles tomarem toda a armadura de Deus. E ele fala do escudo da fé. Os outros utensílios da armadura são a respeito da palavra de Deus, dos princípios e valores com os quais nós devemos caminhar. Mas ele fala do escudo da fé. A vida de oração, na vida de oração é necessário que se tenha fé para falar com Deus. Amém? Fé. Porque senão de novo eu trato ele como alguém que não está ali. Não creio que ele ressuscitou. Não creio que ele está me ouvindo. Mas são apenas repetições. Na vida de oração é necessário fé. Na vida de oração, com fé, eu aprendo a ouvir Deus. A ouvir Deus. E Deus quer dar um start na igreja, porque ainda é normal a igreja orar. Nessa vida de oração, Ele dá discernimento. Discernimento. Para que a gente vigie e ore o tempo todo. Porque o diabo não quer uma igreja que ore. E ele fica causando contendas. Soprando, tacando dardos inflamados. Olha só, dardos inflamados sobre a igreja. Para que ela se distraia e se preocupe com problemas deste mundo. E o nosso verdadeiro inimigo não é o teu vizinho. Não é aquela pessoa para a qual você fica apontando às vezes. São os principados, as potestades. É o nosso inimigo, de todos nós, é o diabo, que quer nos roubar e quer frear a igreja de Cristo. Uma igreja que tem vida de intimidade com Deus em oração, tem o discernimento em saber isso. E se levantar em prol de todos os santos em oração. Para que não hajam brechas. Para que não hajam brechas. Amém? Fala para o seu irmão que está do seu lado, para que não hajam brechas. Para que não hajam brechas. Vigiar. Vigiar. Vigiar e orar. Para que não hajam brechas. Está tudo muito comum para a igreja hoje em dia. Ah, não tem problema essas coisas. Tanto faz. Todo mundo faz. Então, a gente deixa os nossos princípios e valores que Deus nos ensina a palavra de lado, muito fácil pela opinião da maioria. Vigiar e orar. Vigiar. O inimigo está ao derredor, rugindo como leão. A palavra do Senhor é que nos diz. Procurando a quem tragar. Ele está procurando brechas para tragar, para entrar. E o plano dele quando ele entra é
roubar, matar e destruir. O ladrão vem para roubar, matar e destruir. Um cristão que vive uma vida de intimidade com Deus em oração, ele tem discernimento. Ele não vive mais como alguém imaturo, mas ele aprende com Deus nessa caminhada, ao ponto de ele se tornar um valente, um soldado, um vigia. Alguém que vai pelejar por ele, pela sua casa e por todos os santos. Você, igreja amada, igreja escolhida, a Bíblia diz que você é sacerdócio real. Sabe o que significa isso? Esse representante, sacerdote, igreja, diante de Deus, que se posiciona em favor dos seus diante de Deus, que fala com Deus em favor dos seus, em favor de Biporã, em favor da terra, que ouve Deus em favor dos seus, que consulta Deus. A igreja é o sacerdócio real. E o inimigo tem feito a gente viver como cabisbaixos, como que quem não vigia, quem não ora. E quem não ora primeiro não tem o deleite, o prazer de saber quem Deus é. Mas vive como que, eu acho que é assim. Me falaram que era assim, que ele pensa assim. Tudo por suposição. Como eu vou defender a vontade de um Deus que eu nem conheço? Como eu vou me posicionar em favor dele como um cristão nesse mundo, que ora, que intercede, que prega em todo o tempo, se eu não o conheço? Vida de oração. Ainda é normal a igreja orar. É isso que é o projeto de Deus. O plano de Deus é que a igreja o conheça e viva esse relacionamento com ele. Amém? Eu louvo a Deus por todos os ministérios da igreja, das igrejas, mas não é sobre você e o seu ministério. É sobre o projeto de Deus nesse mundo. O reino de Deus. Amém? Vigiar e orar. O texto que Deus colocou no meu coração é que a nossa luta não é contra a carne ou sangue, mas contra os principados, as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais. E como essa luta fica fácil quando a gente só fica aqui dentro, apontando o defeito um do outro. E a luz que a igreja não brilha lá fora. Mas fica um aqui dentro tentando apertar o interruptor do outro, para eu brilhar mais que ele. Não é sobre o seu sucesso, querido. Tem um trono e ele já está ocupado. Amém, igreja? Dê uma salva de palmas ao Senhor Jesus. Glória a Deus. Uma igreja, uma família, um corpo que vigia e ora e cobre um ao outro. Cobrindo um ao outro. Chorando com os que choram, se alegrando com os que se alegram. Não é para andar sozinho. Você lembra o que aconteceu com aquela parábola da ovelha que estava sozinha? O pastor teve que trazê-la de volta. Deixou as 99 segurança e trouxe ela de volta. Para esse cuidado. É um cobrindo ao outro. E você foi chamado para ser uma bênção aonde você estiver. Você não precisa de teologia para isso. Você não precisa de um cargo aqui na igreja. De uma posição de líder. Você é filho de Deus. Ele te tirou do reino das trevas e te trouxe para o reino do Filho do seu amor. Você é uma bênção nas mãos de Deus. Amém? Um abraço que você dê em alguém em nome de Jesus aí fora. Ele quer te usar através desse abraço. Cubra a vida do seu irmão. Cubra a vida do seu irmão. Jesus disse: quem comigo não ajunta, espalha. Quem comigo não ajunta, não cobre, não vigia, não ora, está abrindo brecha. É normal a igreja orar. Vamos ficar em pé em nome de Jesus? Eu e você fomos chamados por Deus para esse tempo. Que o nosso coração esteja bem atento à sua voz,
diariamente. Ele disse, orar sem cessar. Repete comigo, orar sem cessar. Isso mesmo, orar sem cessar. Espírito de oração, no trabalho, na rua, enquanto você caminha, intimidade com Deus, com seu coração ligado em Deus, pensando nas coisas lá do alto, como Deus quer que eu venha agir, o que Ele espera de mim, o tempo todo, orar sem cessar, orar sem cessar, em nome de Jesus. 1 Crônicas, capítulo 7, 2 Crônicas, capítulo 7, verso 14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Glória a Deus. Eu sararei a sua terra. Sararei a sua terra. Se o meu povo que se chama pelo meu nome orar, eu sararei a sua terra. Aonde é que você e eu estivermos? Lá em casa, em Biporã, na rua, na nossa igreja. É a promessa dele. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, e me buscar, se converter dos seus maus caminhos, Ele diz que vai sarar a nossa terra. Quantos querem mais de Deus? Esse Deus que sara, que cura, que transforma. Aleluia, em nome de Jesus.